O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Pessoal que está em pé aí no fundo, ainda temos lugares, bastante certamente aí, se quiserem se assentar, temos ainda bastante espaço para vocês, tá bom? Meus queridos irmãos, hoje nós começamos, nos domingos, podemos dizer assim, a celebrar os domingos da Quaresma. E todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, nós lemos sempre o mesmo fato da vida de Jesus, que é essa sua ida para o deserto após o seu batismo. Então, Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram cada um os seus evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Então, nestes 3 evangelhos aparece essa ida de Jesus para o deserto após o seu batismo. Só que existem certas particularidades, se a gente vê dessas 3 narrações. Aqui eu vou fazer referência ao Evangelho de Lucas, que é aquele que nós ouvimos neste ano, e vou ir cotejando com, sobretudo, o Evangelho de Mateus, para nos ajudar a entender este fato da vida de Jesus. Se nós comparamos Mateus e Lucas, nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, durante a construção do texto, Jesus sai imediatamente do momento do batismo e vai para o deserto. Nesse sentido, Mateus, vamos dizer assim, evidencia de maneira particular, vamos dizer, o mesmo caminho que o povo de Israel fez, deserto adentro, depois que foi libertado da escravidão do Egito até chegar na Terra Prometida. Porém, no Evangelho de Lucas, a construção é um pouquinho diferente. Se a gente tomasse a Bíblia mesmo, para ir seguindo os textos como eles aparecem, a gente veria que a narração do batismo de Jesus no Evangelho de Lucas, nós ouvimos este texto na festa do batismo de Jesus, só que entre a narração do batismo e a ida de Jesus para o deserto, Lucas coloca a genealogia de Jesus. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus é colocado no início do Evangelho, antes que seja narrada a concepção de Jesus e antes que seja narrado os fatos da sua infância. E também é interessante porque na genealogia de Mateus, a descrição começa a partir dos antepassados de Jesus até chegar nele. Então, começa dizendo Abraão gerou Jacó, Jacó gerou José e assim por diante, até chegar em José, que era esposo de Maria, da qual nasceu Jesus.
Se nós tomarmos o texto do Evangelho de Lucas, a sequência da genealogia é inversa. Começa de Jesus e vai dizendo Jesus, filho de José, filho de fulano, filho de ciclano, até chegar em Adão, filho de Adão e em seguida filho de Deus, né? E é interessante porque Lucas, que foi um evangelista, que escreveu o seu evangelho para os pagãos que tinham se convertido ao cristianismo, quer com isso também, de algum modo, indicar a identidade, podemos dizer assim, da pessoa de Jesus Cristo, mas qual é a sua missão, né? Então, é narrado o batismo, a genealogia de Jesus, que termina com Adão. Jesus é filho de Adão. E depois, logo em seguida, Jesus vai para o deserto e permanece lá 40 dias. Aqui a gente pode pensar literalmente, porque os evangelistas poderiam estar se referindo de fato a 40 dias. Mas, de qualquer maneira, o mais importante aqui, como eu sempre disse a vocês, é qual é a mensagem que o texto bíblico quer nos passar. E 40 é um número muito importante, seja para a história do povo de Israel, que um número importante também na simbologia humana, né? A gente sabe que o povo de Israel, depois que foi libertado do Egito, guiado por Moisés, ele entra no deserto e vai perambular, podemos dizer assim, pelo deserto durante 40 anos, até se purificar para entrar na terra prometida. E por que isto se dá? Porque tendo sido libertado do Egito, eles vão para a terra prometida e quando chegam, podemos dizer assim, na fronteira da terra prometida, não querem entrar, né? Há uma expedição que vai para recolher frutos da terra e quando eles voltam e contam que lá naquela terra tem homens muito fortes, muito grandes, o povo se impacienta, começa a brigar com Moisés, começa a reclamar e diz, não, nós não queremos entrar, né? E aí aquele povo que não aceita livremente entrar na terra prometida, agora precisa ser purificado e passar pelo deserto. E por que 40 anos? Porque até algumas décadas atrás a gente falava que para uma mudança de geração precisava 40 anos, né? Para passar de uma geração para outra, precisavam passar 40 anos. E de fato, no texto da narração desses 40 anos que o povo de Israel perambula, podemos dizer assim, pelo deserto, morre todo mundo. Só entra na terra prometida uma nova geração, ou seja, não foi daqueles que tinham pecado, e um pequeno grupo que lá no início tinha dito, não, vamos entrar, Deus vai nos ajudar, ou seja, aqueles que tinham permanecido fiéis. Então, o 40 aqui, os 40 dias de Jesus no deserto, também, vamos dizer assim, remontam, né? Se liga simbolicamente com aqueles 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto para a sua purificação. Então a gente pode dizer que ao ir para o deserto para ser tentado, e aqui é muito interessante porque o texto diz literalmente assim, que cheio do Espírito Santo Jesus vai ao deserto, levado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito para ser tentado, né? Então, esta tentação que Jesus passa pelo deserto, esse ir para o deserto para ser tentado, a gente pode dizer que Jesus está recapitulando em Adão a história da humanidade e toda a história do povo de Israel. E aqui é muito interessante porque eu não tenho tempo de explicar todos os detalhes do texto, mas é muito bonito porque Adão lá no início, a gente sabe isso pelo texto do livro do Gênesis, que inclusive há algumas semanas atrás a gente estava lendo durante a missa semanal, né? Adão lá no paraíso, ou seja, num lugar paradisíaco, num lugar bonito, num lugar cheio de vida, Adão foi tentado por um espírito, mas o espírito do mal, e caiu e transformou o mundo num deserto, podemos dizer assim simbolicamente, ou seja, converteu aquela beleza cósmica criada por Deus em um mundo que é marcado pelo pecado e por isso pela desordem, né? E aí o que Cristo precisa fazer? Cristo precisa descer neste mundo desértico, podemos dizer assim, neste mundo desordenado, neste mundo inóspito, neste mundo sem beleza, neste mundo marcado pela desordem causada pelo pecado, para, como Adão, de novo ser tentado, só que dessa vez para salvar. Para quê? Para transformar de novo esse mundo em vista da nossa salvação. Então, de um lado, tem toda a simbologia do novo Adão. Jesus, que é o novo Adão, que precisa passar de novo pela tentação para vencer o inimigo, para salvar a humanidade. E de um outro lado, assim como o povo de Israel precisou peregrinar
por aqueles 40 anos no deserto, né, Cristo também está assumindo isso, para dizer que o homem, para experimentar daquela salvação, para poder entrar na terra prometida, que no nosso caso não é uma terra geográfica, como foi para o povo de Israel, para nós a terra prometida é a eternidade feliz com Deus, ou seja, a nossa salvação. Para chegarmos lá, então temos que fazer um caminho também de purificação, né? Devemos entrar neste deserto e aceitar o enfrentamento do inimigo, enfrentar o tentador, mas com essa certeza de que ele já foi vencido, né? E é muito interessante porque no texto de Lucas também há um pormenor se a gente compara com o texto de Mateus. No texto de Mateus diz que o demônio só apareceu ao fim, depois que Jesus sentiu fome, né? No texto de Lucas é diferente. Diz que ele foi ao deserto e foi tentado pelo demônio, né? Ou seja, todo o tempo em que Jesus passou por esse deserto, ele foi tentado. E o último momento da tentação é quando Jesus é levado pelo demônio a Jerusalém, e lá é tentado, lá o vence, né? Mas o texto do Evangelho de Lucas, como se colocasse uma nota de rodapé, diz assim, né? Mas o demônio foi embora para voltar no tempo oportuno, né? E é muito interessante, se a gente pega o Evangelho os 3 evangelhos, a gente lê a paixão de Jesus, quando Jesus está lá para ser morto, preso, morto e depois ressuscitar. Se a gente começa a ler aqueles textos, muitas das coisas que foram ditas a Jesus, né, as palavras utilizadas são muito parecidas com essa que o demônio utilizou no momento da tentação, né? Então, por exemplo, o demônio diz para Jesus no início, na primeira tentação, se és filho de Deus, né? E o que acontece quando Jesus está na cruz? Aqueles que estão aos pés da cruz também dizem a mesma coisa, se és filho de Deus, desce daí, né? Ou seja, a tentação que Jesus passa é muito parecida no início, podemos dizer assim, da sua vida pública e depois também no final da sua vida pública. Ou seja, isso significa que do início ao fim, na verdade, Jesus estava enfrentando o tentador, né, que lutava para que Jesus não fizesse a vontade do Pai. Mas é muito interessante, eu não vou discorrer explicitamente sobre as tentações, assim, uma por uma, valeria a pena. Eu queria encorajar que vocês depois tomassem o texto, lessem de novo, porque pode ser que uma tentação daquela lá nos fale mais individualmente do que o modo como eu estou explicando aqui. Mas eu gostaria de centrar, vamos dizer assim, o que falta da minha homilia, num ponto muito importante, que durante todo o tempo, e isto fica simbolizado pelas 3 tentações, como é que Jesus vence? Ele vence usando a palavra. Ele diz, a Escritura diz, a Escritura diz, a Escritura diz. As 3 vezes que Jesus é tentado, ele não só responde porque o demônio o está tentando, né, mas a resposta diante da tentação Cristo recebe, ou melhor, dá a partir da Escritura. E por que isso é muito importante? Porque Jesus aqui age de uma maneira diametralmente oposta àquilo que fez Adão e àquilo que fez o povo de Israel. Quando Deus cria Adão e o coloca no paraíso, simbolicamente o autor do texto vai dizer que Deus disse, pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Neste modo simbólico de se expressar, o autor está querendo dizer que Deus criou o homem, fez um paraíso, criou o homem e o colocou dentro e disse, olha, você precisa seguir este conselho que eu estou te dando. Você precisa caminhar neste caminho que eu estou te indicando. A mesma coisa para o povo de Israel. Quando Deus tirou o povo de Israel através de Moisés da escravidão do Egito, para que eles pudessem entrar na terra prometida, Deus deu a tábua dos 10 mandamentos. Para dizer a mesma coisa, olha, se você quiser se libertar do seu pecado e entrar na terra prometida, então tem que colocar, podemos dizer assim, o seu trem sobre esses 2 trilhos, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, nas 2 situações, o caminho, vamos dizer assim, do homem precisava respeitar o projeto de Deus. E o que fez Adão e o que fizeram também, o que fez o povo de Israel, o que fizeram os israelitas? Nos 2 casos, eles viraram as costas, podemos dizer assim, para a palavra. Adão não aceitou aquela indicação de Deus, o conselho que Deus havia dado como um pai amoroso, e o povo de Israel tampouco, porque viraram as costas para Deus, não nos interessa. É tão interessante porque logo quando o povo de Israel sai do Egito, Moisés sobe na montanha para poder escrever a palavra de Deus. Quando ele desce, o povo já está adorando o bezerro de ouro. Ou seja,
constantemente está virando as costas para o projeto de Deus. E o que Jesus está fazendo agora? Está fazendo justamente o contrário. Diante da tentação, o que Jesus faz? A Escritura diz, ou seja, eu faço a vontade do Pai. Tudo bem, eu estou sendo tentado, eu poderia ter esse reino, eu podia usar o meu poder para transformar pedra em pão para satisfazer o meu desejo, eu podia me jogar daqui, eu sei que os anjos vão me pegar pelas mãos porque eu sou filho de Deus, e aí o povo vai ver um espetáculo, vai se converter, mas eu não faço isso, eu faço o que o Pai me mandou fazer, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver a palavra de Deus. E este elemento me parece muito importante para que a gente pense no tempo da quaresma, mas também que a gente pense na nossa vida. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas gostaria de repetir. Se a gente pensa no tempo da quaresma, e não é à toa que o tempo da quaresma também são 40 dias, justamente para remontar simbolicamente aqueles 40 dias de Jesus, os 40 anos do deserto, né? Quando a gente entra nesses 40 dias quaresmais, né, na verdade, o que a igreja está nos querendo lembrar é que a nossa vida, podemos dizer assim, sob certo aspecto, é como uma quaresma contínua. A gente vive esses 40 dias mais intensamente, porém a nossa vida é uma quaresma. Ou se a gente quisesse usar simbolicamente aquilo que está descrito no Evangelho, a nossa vida é um caminho constante, podemos dizer assim, num deserto. Porque o mundo, infelizmente, ainda que guarde a beleza de Deus, mas este caminho nosso é aquele caminho da purificação. Deus nos faz passar por esse caminho de purificação, porque a gente precisa livremente querer viver a sua palavra, querer entrar na terra prometida. Ele não pode nos obrigar. E é interessante como a igreja, ela vai também, através dos sinais na liturgia, nos ajudando a entender que estamos realmente chamados para este lugar ou para este momento onde conta mais o elemento interior do que o exterior. Por exemplo, neste tempo a gente usa o roxo, que é uma cor mais escura, mais fechada, que denota penitência, que nos lembra esse caminho de conversão que nós precisamos fazer. Não sei se vocês estão vendo, a liturgia é muito mais sóbria nesse tempo. Nós não temos glória, não cantamos o glória, nós não cantamos o aleluia, porque essas são aclamações festivas, podemos dizer assim, de exaltação, de alegria. Então a igreja está nos dizendo, é um tempo mais sóbrio, é um tempo que precisamos de uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, austera. Nesse tempo a igreja diz que a gente deveria colocar pouquíssimas flores na igreja, justamente porque a flor também indica a solenidade, a vida, a festa, e no deserto não tem flor, ou tem muito poucas flores. Então, a igreja está nos ajudando com isto a também, pela liturgia, entrar mais profundamente neste desejo de um caminho interior de conversão e de purificação, que na verdade é o caminho da nossa vida. E ao longo da nossa vida, todos nós sabemos disso, nós enfrentamos uma série de tentações, do início ao fim. Estas tentações, a igreja nos ensina a partir da palavra de Deus, elas podem vir do demônio, podem vir sim, podem vir do mundo que está à nossa volta, ou podem vir também da nossa própria fraqueza, das nossas limitações, dos nossos vícios, dos nossos pecados. E a gente enfrenta constantemente este modo do tentador, que é o quê? O que é a tentação? É mostrar alguma coisa má como se ela fosse boa, ou mostrar uma coisa boa como se ela fosse má. É uma espécie de caricatura para nos enganar e para que a gente aceite o que é mal e rejeite o que é bom. Como eu disse, isso pode vir de lugares diversos, mas no fundo a realidade é sempre a mesma. Ou seja, o homem que é de algum modo aliciado para negar o projeto de Deus, para fugir do projeto de Deus, para fazer como Adão ou como o povo de Israel. E aqui é que entra a importância de nós conhecermos a Escritura para vivermos a partir das Escrituras. A única possibilidade que a gente tem de responder diante das tentações é se nós tivermos um critério para saber discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E esse critério nos vem da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é como vamos dizer assim, um grande conselho paterno de um Deus que nos ama muito. E que nos diz, olha, se vocês quiserem caminhar nesta vida e chegar à felicidade feliz, isso vai ser livremente, mas se quiserem chegar lá, precisam caminhar por este caminho que eu estou indicando.
Por isso, eu queria lembrar de duas imagens da palavra de Deus, que na Bíblia é usada, que nos ajudam a entender, vamos dizer assim, qual é o lugar da palavra na nossa vida. Lá diz no Salmo que a palavra é lâmpada para os nossos passos, é luz para o nosso caminho. Então, é muito bonito essa imagem, porque quando a gente acende a luz, a gente consegue ver tudo, né? Interessante quando a gente está de noite, a gente escuta um barulho, a gente não sabe o que é, a primeira coisa que a gente faz é acender a luz, para que a gente veja, enxergue o que realmente é, né? E o inimigo é aquele que joga no escuro, né? Ele vai tentar de todos os modos se esconder, né? E por isso o jeito que ele mais usa para nos fazer cair é a tentação. Dificilmente ele vai manifestar-se assim, possuindo alguém. Porque quando ele possui alguém, fica evidente que é ele, né? E aí, quando ele se mostra, é mais fácil rejeitá-lo. E por isso que ele gosta de jogar no escuro. Por isso é muito importante que a nossa vida seja vivida na luz. É que a nossa vida seja vivida na luz. Quem começa a querer esconder, fingir, colocar as coisas debaixo do pano, debaixo do tapete, está fazendo o jogo do diabo. E cedo ou tarde vai cair. Cedo ou tarde vai trançar os seus pés nos seus próprios cabelos e vai cair no chão. Por isso a nossa vida deve ser vivida na luz. E a luz que pode iluminar e, vamos dizer assim, descobrir todas essas tramóias do mundo, do diabo e também da nossa própria fraqueza, é a palavra de Deus. Ela, vamos dizer assim, projeta um facho, porque nos ajuda a enxergar. Isto aqui não é justo. Isto é contra o projeto de Deus. Isto é mal, né? E há uma outra imagem muito bonita que aparece na carta aos Hebreus e também na carta aos Efésios, em que a palavra é considerada como uma espada. A espada é uma coisa que corta, né? Quando a gente corta uma coisa, a gente divide. E a gente separa, a gente faz discernimento. O que é discernir? É separar, né? Então, com esta espada, nós podemos separar. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Isso aqui é bom, isso aqui é mal, né? E com a palavra de Deus, a gente tem capacidade de enfrentar estas tentações, de onde quer que elas venham, justamente para que a gente comece a pensar assim, peraí, né? O que me está sendo proposto? Como é que eu devo me portar diante disso? Vou dizer sim ou não, né? Mas para isso a gente precisa de um critério que corta, né? Ou seja, que divide, que separa, que faz discernimento. Justamente para que a gente seja capaz de enfrentar as tentações e fazer como Jesus, né? Isto não, a Escritura diz isto e eu fico com aquilo que Deus quer. Por isso eu queria terminar minha homilia fazendo uma indicação que eu já fiz várias vezes, eu tinha prometido que faria ainda tantas outras vezes, né? E vou repetir isso, se Deus quiser, enquanto eu for padre viver, né? Nós precisamos ter mais contato com a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus, meditar mais a palavra de Deus, rezar mais com a palavra de Deus, deixar com que esta palavra vá sendo assimilada na nossa vida, para que a partir do nosso coração a gente tenha os critérios de Deus para enfrentar as tentações que nós vamos passar nesse mundo. Por isso eu queria de novo fazer apelo. Não sei quantos até hoje já me escutaram, mas eu vou fazer de novo centenas de vezes. Quem já tem hábito, continue, consolide. Quem não tem, é urgente que nós tiremos tempo na nossa vida para ler, meditar e rezar com a palavra de Deus, para sabermos enfrentar tudo isso. Eu tenho sempre indicado, pensem, né? Olhem para a vida de vocês e diariamente procurem encontrar algum momento para ler e meditar o Evangelho, para rezar com ele. Porque sem isto nós vamos ficar no escuro e sem capacidade de discernimento real. Ainda que nós tenhamos a nossa inteligência não é suficiente. Os nossos primeiros pais lá no paraíso também tinham uma inteligência muito melhor do que a nossa e caíram na artimanha do demônio. Nós precisamos, além da nossa inteligência, desta luz que vem da palavra, que nos ajuda a fazer discernimento. Por isso, além de outras coisas que nós poderíamos fazer durante este tempo, né, da quaresma, na quarta-feira de cinza, quem esteve aqui, eu falei da possibilidade das penitências, uma coisa que seria muito bom da gente talvez inserir como parte do nosso caminho quaresmal, em vista de continuar depois, né, é tirar tempo cotidiano para rezar a palavra de Deus. Cada um vai encontrar o momento que pode e o tempo que pode, mas uma coisa é justa, todos nós só vencemos o diabo se for assim, né? A Escritura diz.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.